Para ser sujeito passivo, a sujeição passiva nasce para o enquadramento da lei. A lei tem que falar, é você que tem que fazer isso, é você que tem que recolher. Se a lei não falar, não cabe a você sonhar, pensar, falar, será que... Não existe o será que. É ou não é. Beleza, Beto? É ou não é. A sujeição passiva, ela decorre de lei. Se você olhar o artigo 121, ele é bem claro. Lei, 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 lei. Beleza? Ele fala lei, lei, lei. Tá? Tomar cuidado, todo mundo pode ser sujeito passivo, quem está na lei. Que depois nós vamos ramificar para poder ficar mais fácil de entender. Tá bom? Quando eu penso em sujeito passivo ou sujeição passiva, acontece isso aqui, Beth. Ó, o meu dedinho faz isso. A minha mãozinha, ela é o quê? Sujeito passivo. A sujeição passiva é dividir. Eu vou ter algo chamado contribuinte e outro negócio chamado responsável tributário. Então, a sujeição passiva ela é dividida em contribuinte e responsável tributário. Não existe só o contribuinte, é contribuinte e responsável tributário. Beleza, Rafael? Me interrompa qualquer um. Então, a sujeição passiva, esse sujeito passivo, essa pessoa que submete-se à legislação tributária, ele pode ter dois cargos, vamos chamar assim, eu posso ocupar dois cargos, de acordo com a lei. Eu posso ocupar um cargo de contribuinte e um cargo de responsável tributário. Não é responsabilidade, o nome é responsável tributário. Tudo artigo 121. Beleza? Primeiro, vamos pensar no contribuinte. Contribuinte. Primeira coisa do contribuinte, você tem que entender. Do contribuinte. O contribuinte é a pessoa efetivamente que sofre a tributação. O contribuinte é quem, do ponto de vista, acho que patrimonial, fica mais fácil entender. Do ponto de vista patrimonial, é ele que suporta a tributação. Mais ou menos, se eu te falando rápido, me falem, tá? Mais ou menos assim. O patrimônio que é atingido, o patrimônio que é tributado, é o do contribuinte. Beleza? Do contribuinte. Se é rápido, me fale, hein? Deixa correr, não. É o contribuinte. Aí, nesse raciocínio... Posso continuar? É o contribuinte. Aí, só que aqui tem um ponto. Duas figuras para ficar mais fácil. Quem é que vai ser o contribuinte? Primeiro ponto, já falei. Quem está na lei. Então, é quem está na lei. Né? Quem está na lei. A lei falou, tá lá. Estou repetindo. Mas tem um ponto-chave aqui. Quem realmente, Rafael, pode ser? A regra do artigo 121, para vocês entenderem, quem pode ser contribuinte é qualquer pessoa. Eu vou repetir. Qualquer pessoa. Eu não estou nem falando pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou comentar isso com vocês. Mas é qualquer pessoa. Pode ser. Beleza? No direito tributário, a sujeição passiva, a figura do contribuinte, ela independe, como eu falar, independe da sua capacidade civil. É irrelevante a sua capacidade civil. Perceba que eu não estou discutindo se é só menor de idade. Capacidade civil. Interpretação. Olha isso aqui, ó. O que foi isso? Claro, a pessoa acabou de nascer, ó. Respirou. Poxa, ó, a cara enrugada, ó. Né? Acabou de nascer. Acabou de nascer, Rafael. É contribuinte? É. E continuando. Lembre-se que o direito tributário é um ramo um pouco diferente dos demais. O resto, os outros ramos, quase que na sua totalidade, pensam no quê, Rafael? Eles pensam na vida. As relações podem ser provocadas em vida, normal. O direito tributário muda um pouco. Por quê? O cara morreu. Pacotou. Morreu. Ele parou, morreu. Penal, extingue a punibilidade. Como você vai condenar o cara? Não tem como. Direito tributário acontece o quê? O cara acabou de morrer. O que acontece? Para o direito tributário, nada. Nada, aconteceu nada. O direito civil, extingue a personalidade e abre-se a possibilidade do inventário. Tem nada a ver com o direito tributário isso. Ainda. Por quê? O cara acabou de morrer, ele tem 2 imóveis. 1 ou 2 imóveis. Ele acabou de morrer. O imóvel, se eu puxar na matrícula, tá no nome de quem? Dele. Quem é contribuinte? É o morto. É a mesma história, se você parar pra pensar, a minha filha, contribuinte Consegue pagar? Não, eu sou responsável.
O cara que morreu é o contribuinte? É. Consegue pagar? Não. Quem paga? É o seu espólio, ó. Mas ele não deixou de ser contribuinte, isso é importante, não deixou. Então, morreu, extingue a capacidade tributária passiva, que é a nossa aula? Não. A morte não desaparece a capacidade. Aqui que volta. O que me interessa é o quê? Quem é o contribuinte? Tô morto ainda. Morreu. Tô Tá, morto. Tá claro? tá. Então, perceba, nasceu com vida, contribuinte. Morreu, parou de ser contribuinte? Não sei, por exemplo, do imposto de renda. Cara, se tem aplicação financeira ainda no nome do cara, tá rendendo, não tá? É contribuinte do imposto de renda ainda. Quando cessar tirar esse do nome dele e passar para os herdeiros, por exemplo, aí cessa. Então podemos vincular o contribuinte à ativação do CPF, você. Não, Luana, entendi. A sua pergunta. A Luana falou o seguinte: momento que eu tiro o CPF, eu sou contribuinte? Não. No momento que você tira o CPF, você tem um cadastro, vamos chamar assim, teoricamente fiscal. Mas não quer dizer que você é contribuinte. Para ser contribuinte, tem que ter enquadramento na lei. Por exemplo, se você tem um filho, ele nasceu tudo, já está com o CPF, mas ele não está praticando nenhum fato jurídico tributário. Não tem imóvel no nome dele, não tem aplicação financeira no nome dele, então ele não é contribuinte. Ele tem a possibilidade de ser. O CPF é uma mera condição. Não pensa nele. Faz de conta, uma criança nasceu lá no sertão, não sei da onde, que não é que foi fazer o registro, ou melhor, nem fez o registro da criança. Tem vários casos disso, você sabe. Nasceu a criança, não tem nem certidão de nascimento, tem nada. Pode ser contribuinte? Pode. Ah, mas não tem cadastro nenhum, isso é irrelevante. Essa parte instrumental, formal, vamos chamar assim, por direito tributário, é irrelevante. Beleza, Luana? Tanto que hoje o cadastro CPF está obrigatório no registro da certidão de nascimento, né? Beleza, Marta? Tá em casa? A criançada tá deixando? É. Tá, então, ó. Da pessoa física, todo mundo entendeu? Ela tá interditada, não tá interditada, tá presa. Tá presa. É contribuinte? É. Pode ter imóvel no nome. Beleza? Esse mesmo raciocínio, de pegar esses exemplos que eu falei, eu tô falando de pessoa física. Deixa eu desligar aqui, porque isso aqui vai ficar pitando, fazendo barulho. A gente tá falando de pessoa física. E pessoa jurídica? Ah, pessoa jurídica é contribuinte. É. Mas e o camelô? E o camelô? Né? E o camelô? O camelô, ele é contribuinte, o camelô? Porque para pensar comigo, o camelô, ele é... O camelô, ele é... Ele tá vendendo mercadoria? Tá vendendo. Tá vendendo. Ele tem CNPJ? Cara, provavelmente não. Tanto quem já teve direito empresarial, não sei se todos já tiveram, existe a pessoa jurídica de direito e de fato. De direito, está com seus documentos devidamente registrados. De fato, não está com seus documentos registrados. Camilo, por exemplo. Contribuinte? Contribuinte. É irrelevante se ela está com o registro no PSB tributário. Tá cagando para saber se você está vivo, se você tem CPF, tem CNPJ, ele quer saber o quê? Você se enquadrou na lei ou não se enquadrou? Se enquadrou? Contribuinte. Eu quero você aqui, você é contribuinte. Beleza? Então, eu não quero. Tanto assim, pessoa física não tem lucro, gente. Quando eu estou atrás de lucro, eu não sou uma pessoa física, eu sou uma pessoa jurídica. Pessoa física está atrás de patrimônio. Se eu estou atrás de lucro, eu não estou me qualificando mais como pessoa física, sim como pessoa jurídica. Só lembrar sempre disso. E vou melhorar, Beth. No final das contas, para nós, para a gente entender direito tributário, é irrelevante. Se você está vivo, não está vivo, se você tem menor de idade, maior de idade, está preso, está interditado, se a sua empresa é registrada, não é registrada, se... o direito tributário não está nem aí para essas coisas. Não existe, não existe capacidade tributária passiva. Como assim não existe? Todos têm capacidade. E quando eu falo capacidade civil é atingida com 18 anos. Direito tributário, capacidade civil é atingida quando você pratica o fato. Quando você pratica o fato. Então, irrelevante se você é contribuinte, se você não é contribuinte, ou melhor, se você tem CPF, não tem CPF, irrelevante. Porque quem é contribuinte, olha como eu vou falar, é quem tem relação direta e pessoal com fato. É assim que está na lei. Quem tem relação direta e pessoal com fato. Quem tem relação direta e pessoal com fato. Com fato tributário.
Quem tem relação direta e pessoal com fato. Tributário. Ser proprietário de veículo automotor. Verbo mais complemento, verbo mais complemento. Quando eu falo que essa pessoa tem uma ligação direta e pessoal, o que é essa relação direta e pessoal? É quem conjuga o verbo. Ó, ser proprietário, personalíssimo, sou o proprietário, eu conjuguei. Circular mercadorias, circulei. Então, contribuinte, quando eu falo quem tem relação direta e pessoal, é quem? Quem conjuga o verbo da lei. Quem está mais adiantado pode falar o verbo da hipótese de incidência, mas assim, quem conjuga o verbo que está na lei. O que quer dizer conjugar verbo? É praticar o fato jurídico. Quem está no segundo semestre, por exemplo, casar, ao verbo. Qual é o fato jurídico? É casei, eu conjuguei o verbo. É conjugar o verbo. Então, todo direito é assim. Vender. Todos os códigos, toda a legislação no Brasil é definida por verbo mais complemento. Toda. Para você saber se eu tenho que praticar alguma coisa, se nascer uma obrigação ou não, ou uma proibição, eu tenho que ter enquadramento. Que enquadramento? É conjugar verbo. Vamos para penal? De vez de chamar de enquadramento, eu falo de tipificação. O que é o tipo penal? É o que está na lei. Matar é o verbo. Tipificação. Matei, houve enquadramento. Então, contribuinte é quem tem relação direta e pessoal com fato. Direta e pessoal com fato. Se eu tenho responsável tributário, desculpa, se eu tenho contribuinte, eu tenho agora quem? O responsável tributário. O responsável tributário, Rafael. Eu vou compartilhar a tela, porque eu acho que o responsável é mais fácil eu falar com a tela compartilhada para vocês entenderem. Maravilha? Sujeição passiva, que a gente falou até agora. Quem que é o sujeito passivo da obrigação? É o contribuinte. Porque o contribuinte faz o quê que a gente falou agora? Ele tem relação direta e pessoal. Como assim? É o cara que pratica o fato jurídico. É o cara que pratica o fato jurídico. Ele tem enquadramento na lei. Maravilha? Aí eu falei, além do fato jurídico, tem o responsável tributário. Existe o responsável tributário. O contribuinte está aqui, o responsável tributário está aqui. Presta bem atenção. A lei fala ao contrário. Ela fala assim, contribuinte, relação direta e pessoal. Responsável, indireta e impessoal. Porra, como assim, né? Fica meio confuso. Para você não errar, olha aqui, o responsável tributário que está aqui, ele não tem relação com o fato, ele não tem relação com o fato. Ele não tem relação com o fato. Olha como está o tracinho aqui. Ele não tem relação com o fato. Isso é importante. O responsável não pratica o fato gerador. Não pratica o fato jurídico. O responsável não tem nada a ver com o fato jurídico. Vocês vão entender já. Da mesma forma, olha a palavra aqui, lei, aqui em cima. Lei. Lei quer dizer o quê? O contribuinte depende de lei e o responsável também depende de lei. Perfeito? Qual é a chave para entender? O responsável, ele tem uma relação indireta e impessoal com o fato. Ele não pratica o fato. Ele pode ter ajudado o fato, mas ele não pratica com o fato. Vocês vão entender. Só que olha que importante. O responsável, a setinha verde. O responsável, ele tem o quê? Uma relação direta e pessoal com quem? Opa, o mouse escapou. Com o contribuinte. Eu já dei exemplos para vocês hoje. Vamos lá. Contribuinte. Minha filha de 3 anos está aqui. Minha filha de 3 anos está aqui. Eu sou responsável tributário para ela, não porque eu sou pai, sempre porque eu sou pai, porque a lei obriga o pai. Então eu tenho uma relação direta e pessoal com a minha filha. Eu não tenho uma relação direta e pessoal com o fato. Por quê? Você comprou. Não, mas o fato gerador é ser proprietário, não é comprar, são coisas diferentes. Quem é o contribuinte? É ela. Ela está satisfazendo a relação. Eu apenas sou o quê? O responsável. O responsável é quem tem relação direta com o contribuinte. Não tem relação com o fato. Vamos para o unicídio. Estou dando aula, faz de conta toda. Estou lá dando aula, maravilha. Vai chegar o meu salário. Pode contar meu salário lá e me descontam, vou dar um exemplo para vocês, me desconta R$500 no meu salário. Pô, mas por que descontou de R$500 de imposto de renda? Por que descontaram? Na realidade, isso era a retenção.
Eu, Nilson, pratiquei o fato jurídico. Quem oferiu renda fui eu, não foi a Unicid, não foi outra instituição de ensino. Fui eu que pratiquei. Mas a Unicid tem relação com o fato? Não, ela não está oferindo renda com o meu salário. Quem está oferindo renda sou eu sou contribuinte. Só que a Unicid tem uma relação direta com o fato? Não, mas direta comigo? Tem. Vínculo de ó, tem um vínculo aqui. A Unicid é responsável tributária quando eu penso na retenção de salário. Então, o empregador, qualquer empregador que tenha a função de retenção, todos, a função de retenção, ela caracteriza como uma função do quê? De responsável tributário, não de contribuinte. A dica que eu falei no começo. Eu falei, contribuinte é quem suporta o ônus. Lembra? Eu falei que no patrimônio dele que é esvaziado. Ele que suporta. Quando a Unicid está retendo na fonte, ela está perdendo patrimônio? Não. Quem está perdendo sou eu, Nilson. Parcialmente, mas sou eu, não ela. O responsável tributário, ele não tem prejuízo patrimonial. Quem tem é o contribuinte. Prejuízo entendo como pagamento do tributo, tá bom? Então, o responsável, ele não tem. Muitas vezes, ele tem o dever só de fiscalizar, de ajudar a tributação. Rafael, volta para a Unicid. Nós temos, faz de conta, 5 mil funcionários. O que é mais fácil fiscalizar? 5 mil funcionários ou só a Unicid? 5 mil ou 1? 1, né? Unicid. Por isso que eu mando a Unicid reter de todo mundo. Se tem alguma coisa errada, eu não vou chamar funcionário por funcionário. Tem 10 funcionários com problema. Liga para a Unicid e pergunta para o que aconteceu. Liga para um. Por isso que nasce a figura do responsável. Então, o responsável, ele nasce por lei, é uma imposição legal. Ah, será que eu sou responsável tributário? Cara, olha o que a lei fala. Olha o que a lei fala. A lei que vai indicar isso. E o responsável não tem vínculo, o vínculo dele é zero. Ele tem um vínculo zero do tipo zero com o fato. Ele não pratica o fato, não pratica, mas tem uma relação direta, agora sim, pessoal, toda bonitinha, com o contribuinte. Com o contribuinte.